Olá, Central do Enem, professor Guara com vocês para falar de história. E a aula de hoje eu quero trazer a ascensão dos chamados regimes totalitários na Europa em um período em que nós costumamos chamar de entre-guerras. É o período que vai entre a Guerra das Guerras, que já foi falado para vocês, não é? Até a declaração da Segunda Grande Guerra Mundial em 1939. Durante esse período, nós tivemos a ascensão dos chamados regimes totalitários, como você está percebendo aí no vídeo. Então, esses regimes são o nazifascismo, nós temos o salazarismo também, né, que são os regimes que vão antecipar o que vamos conhecer mais tarde como a Segunda Grande Guerra Mundial. Esses regimes eles conseguem surgir diante da incapacidade de atender aos anseios tanto dos trabalhadores quanto da burguesia na chamada democracia liberal. E o colapso do capitalismo liberal com a crise de 1929 abriu campos para que esse tipo de pensamento ou ideologia conseguisse alcançar a sociedade da Alemanha, da Itália, da Espanha. Então, diante do fortalecimento das chamadas ideias socialistas também, a burguesia vai optar por abdicar de sua liberdade em defesa da manutenção de seus bens e de seus privilégios. E essa burguesia passaria então a apoiar regimes totalitários. Então, o principal medo da burguesia era de que as ideias socialistas, que já estavam espalhando-se dentro da classe trabalhadora através dos sindicatos, pudessem então se estabelecer uma espécie de revolução popular, e aí a burguesia, logicamente, sendo destituída do poder, poderia perder seus privilégios e suas propriedades e bens. Assim, eles preferiram abrir mão da liberdade, entregando o poder para um regime totalitário. Quais seriam as principais características, então, desses regimes? Primeiro, o unipartidarismo. Então, nesses regimes só se admite a existência de um partido político apenas. A ideia do expansionismo, esse expansionismo seria a conquista de novas terras por alemães que justificavam isso por aquilo que eles chamavam de conquista do espaço vital para a Alemanha desenvolver a sua indústria, a sua economia. Militarismo seria uma outra característica desses regimes, com o aumento dos contingentes militares associado ao investimento em tecnologia bélica, como meios indispensáveis à política de expansão territorial ou política imperialista. Anticomunismo, a aversão às organizações de esquerda, compreendidas como ameaçadoras da ordem e ameaçadoras da segurança nacional. Também os movimentos totalitários, assim como são anticomunistas, eles também são antiliberalistas. Então defendem um regime rigidamente centralizado que restringe a liberdade de organização e também restringe a liberdade de expressão. Um nacionalismo exagerado, uma outra característica desses regimes. A exaltação de tudo quanto era próprio da nação. A exaltação da pátria, tudo pela pátria. O Estado acima de tudo. E o culto à personalidade, a exaltação do chefe desses estados totalitários, dos chefes desses partidos únicos. Adolf Hitler na Alemanha, Benito Mussolini na Itália são dois exemplos. Uma observação aqui para vocês, já nessa conclusão dessa dica. São verdadeiras ditaduras em que a imprensa é censurada ou utilizada a serviço do Estado. Os sindicatos são controlados, as greves são proibidas, os adversários do regime, sobretudo os artistas e intelectuais, esses são perseguidos e até eliminados, ok? Então observa quais essas características que fundamentam isso. Então nós destacamos o fascismo na Itália, quando Benito Mussolini estabelece um governo totalitário, derrubando Vítor Emanuel III, que era o rei da Itália naquele momento, mas ele apoia Mussolini por ver enfraquecida as relações de poder dentro da Itália. O início de uma ditadura é marcado pela violência e pela fraude nas eleições. E o que ele defendia seria o caminho para reestruturar a economia da Itália. Em fevereiro de 29, Mussolini assina o Tratado de Latrão, formalizando a existência do Estado do Vaticano sob o pontificado de Pio XI,
Aqui a Igreja Católica, ela também apoia, de uma certa maneira, o regime totalitário, se beneficiando do que hoje é chamado de Estado Independente do Vaticano. E a Igreja, então, segundo alguns autores, teria fechado os olhos para várias atrocidades desses regimes ali. Aqui uma imagem da Santa Sé. E no nazismo, para encerrar, onde Adolf Hitler assume o poder na Alemanha em 1933, a Alemanha, que saiu humilhada pelo Tratado de Versalhes ao final da Primeira Guerra Mundial, alimentava um sentimento de nacionalismo voltado também ao revanchismo, aquele sentimento de revanche contra a Inglaterra, contra a França. Na tentativa de tomar o poder através de um golpe, em 23, Hitler é preso e nos 9 meses que passou na prisão escreveu os primeiros capítulos do livro que seria a orientação de muitos nazistas, Minha Luta. Mais tarde, então, ele é apoiado pela alta burguesia, assume o cargo de chanceler, uma espécie de primeiro-ministro, e com a morte de Paul von Hindenburg, que era o presidente da Alemanha naquele momento, Hitler inicia o processo de governo ditatorial e expansionista, que levaria o mundo, então, à Segunda Grande Guerra Mundial, que será a nossa próxima dica para você. Então, guarde as características principais e os 2 exemplos de estados totalitários que surgiram no período entre guerras. Eu sou o professor Guara e até a próxima aula aqui na Central do Enem.